Valendo! Muito bem, pessoal, começamos então a falar sobre a coluna vertebral. Lembrando que nós falamos anteriormente, sobre alguns aspectos da curvatura da coluna vertebral, falamos somente, de repente o Marcos não estava aqui, falamos um pouco sobre as concavidades da coluna, que são curvaturas, que chamamos curvaturas posteriores da coluna, falamos que chamamos essas concavidades de lordoses, falamos das cifoses, que são curvaturas posteriores da coluna, como isso realmente se estrutura nas lordoses, nas cifoses, e observamos realmente quando temos situações de agravos, mesmo em patologias. Quando observamos mesmo no nosso dia a dia de trabalho, quando temos um aluno que relata, professor, estou com uma hiperlordose lombar, muitas vezes ele vai chegar com vocês já com esses relatos, Só estou com uma hiperlordose lombar, ou estou com uma certa cifose torácica, uma hipercifose torácica, porque nós temos algumas curvaturas, como as primárias, como citamos na aula anterior, que são as cifoses, são curvaturas primárias da coluna vertebral, e nós temos curvaturas secundárias, que são as lordoses, ou seja, são curvaturas adquiridas ao longo da nossa vivência com a carga axial. Então, só para dar realmente a vocês esse esboço geral do que nós trabalhamos na última aula, a respeito da coluna vertebral, falamos um pouco da cervical, falamos da lombar, até explanei alguns vídeos para vocês, além de como uma estrutura tridimensional, tanto da cervical quanto da coluna lombar em si, como ela vai realmente se comportar no exercício, pensar isso na forma prática realmente, tanto no bacharel, quando pensamos aí em ambientes de academia, quando pensamos no ambiente realmente voltado ao treinamento esportivo em si, quando pensamos realmente na própria escola, quando lidamos com crianças, relatamos um pouco a respeito de como que um síndrome de Down, como é essa contraindicação a respeito do rolamento para crianças com síndrome de Down pela sua hipotonia de cervical. Então, são dados que muitas vezes têm que ser levados em consideração ao estarmos atentos com os nossos clientes, com os nossos alunos. Então, são dados importantes aqui que nós citamos bastante aí na última aula. Depende de outros momentos, aí, de repente o Vinícius, que não estava, o Marcos, que não estava, podemos retomar, de repente, esses pontos ali. Tá? Então, a partir de hoje, vamos falar então sobre a biomecânica da coluna vertebral. O que é biomecânica, professor? É o estudo físico e matemático do movimento humano. Enquanto que cinesiologia, nós temos uma análise mais qualitativa do movimento. Pegamos, como citamos, a própria cinesiologia clínica de Brunston, que é um livro clássico que vocês têm na videoaula 6 lá, sobre analisar o movimento de ponto de vista qualitativo, a partir de planos, quando pensamos no plano frontal, quando eu olho o sujeito de frente, eu penso isso no plano frontal. E lembrando que o plano frontal acontece os movimentos de adução e abdução. Esses movimentos acontecem então no plano frontal, que divide o corpo entre parte da frente e a parte de trás, anterior e posterior. E nesse plano frontal, nós pensamos que o eixo aqui, por exemplo, como temos o plano frontal aqui, o eixo que acontece nesse plano frontal é o eixo transversal, Perdão, o eixo sagital. O eixo sagital acontece aqui no plano frontal. Logo, o plano, quando eu olho a coluna de lado, quando eu olho o sujeito de lado, realmente eu tenho um plano que eu chamo de plano sagital. E aí que é comum nós confundirmos. Porque assim como às vezes eu tenho um plano sagital que divide o corpo entre direita e esquerda, também eu tenho um eixo sagital que acontece no plano frontal. Então é muito comum confundir os termos. O plano, o eixo que acontece e os movimentos que acontecem nesses planos. E quando eu divido o corpo, lembrando, entre a parte superior, se eu pegar a coluna aqui, e fazer uma secção transversa dessa coluna, então eu tenho uma parte superior da coluna e uma parte inferior da coluna. Então eu tenho aí realmente um plano horizontal, um plano transversal, e o eixo que acontece aqui, que vem aqui de cima para baixo ou de baixo para cima, é o eixo longitudinal. E os movimentos que acontecem nesse plano aqui, no plano frontal, são os movimentos de rotação. Rotação interna, rotação externa, acontecem nesses planos. Já? Muito bem. Aqui então, para nós começarmos a entender um pouco sobre as particularidades do disco
intervertebral, né? Aqui pensamos, eu gosto muito de associar a questão do disco intervertebral como se fosse um babalu, né? Um babalu, aqui é uma bolinha e o seu babalu, né? E aqui as plataformas, né? Os corpos vertebrais que vão realmente modular esse babalu com o seu suquinho que fica aqui no centro, né? Ou para frente, ou para trás, ou de um lado, ou para o outro. E aí, conforme as inclinações que eu tenho realmente nesse disco, as inclinações aqui, eu tende a expulsar realmente o disco ou para um lado ou para o outro, aqui no afastamento ou uma rotação, né? Então a coluna vertebral vai ter algumas particularidades, ou de pressão, ou de inclinação lateral. Observamos aqui na própria tração que acontece, né? E realmente o grau de dissipação dos núcleos pulposos que acontece nessa região, assim como também o grau de compressão. Quando eu tenho um processo de compressivo, exemplo clássico, quando eu tenho uma barra nas costas, né, eu tenho algumas situações em que o meu disco intervertebral, junto com o meu núcleo pulposo, os próprios anéis fibrosos aqui, acontecem alguns comportamentos, uma expulsão desse núcleo pulposo aqui para as laterais, ou o ponto que se chama mais fraco. Ou seja, na parte longitudinal anterior, né, aqui nós temos ligamentos, no caso, que seguram, né, esse núcleo pulposo aqui, ó, ligamentos longitudinais anteriores ou ligamentos longitudinais posteriores, que vão realmente dar realmente um certo tônus a esse disco para não deixar ele ser expulso nem para um lado nem para o outro. Assim também quando eu faço realmente um processo de hiperextensão de coluna. Observem que nesse ponto eu tenho um momento em que eu faço uma extensão de tronco, eu coloco o meu tronco lá para trás, eu tenho um momento, né, que o meu processo espinhoso, um exemplo aqui que se fosse L5, S1, né, a quinta vértebra lombar e a primeira vértebra sacral. Lembrando que os termos, né, vão significar desde, né, C1 a C7, quando falamos em cervical, né? T1 a T12, quando falamos da coluna torácica, né? As 12 vértebras torácicas, a L1 até L5, quando falamos das vértebras lombares, e assim L5, S1, S1, S2, que são as vértebras sacrais, são vértebras mais fundidas, vértebras mais aí postas mesmo. E nisso, quando eu tenho uma hiperextensão, eu tenho normalmente o processo, naturalmente quando eu aperto aqui atrás, faço uma extensão de tronco, a tendência do meu núcleo pulposo é ser expulso para frente, né? Naturalmente a parte anterior tem uma certa resistência em relação à parte posterior, né? O grau de segurança que um ligamento que passa aqui na frente, que se passa aqui na frente, é um ligamento longitudinal anterior. Tá? E se passa esse ligamento aqui atrás, é um ligamento que ele vem, observe realmente o eixo, né? Um ligamento longitudinal posterior, que vai ter realmente graus de força e comportamentos diferentes em relação um ao outro. E assim a seta, né, ela indica realmente aqui sendo expulso para frente esse disco, eu não faço uma hiperextensão de coluna. E quando eu faço realmente uma flexão, naturalmente o contrário, eu recheio desse sanduíche, também gosto muitas vezes de comparar a questão da vértebra, o corpo vertebral, né, o disco intervertebral em si, como se fosse um sanduíche também. Conforme mais eu aperto na frente, mais eu afasto esse recheio para trás. E assim vice-versa, quanto mais eu aperto atrás, mais eu afasto esse recheio para frente. E assim, as cargas que vão acontecendo. As setas sim vão indicar realmente o tamanho do vetor de força, né, que vai realmente acontecer em determinado centro. Assim como acontece também em algumas situações, o grau de rotação, né? Algumas vértebras têm uma liberdade de rotação maior do que outras. Exemplo clássico, a relação da cervical em si. Então nós temos um grau de rotação, de liberdade articular muito grande em relação à questão do tórax, por exemplo, tem uma certa limitação para rotação, né? Muitas vezes o tórax tem uma capacidade muito maior de uma flexão, de uma extensão, pouca flexão lateral, assim como a lombar tem uma limitação, né, em graus, né, pensando em graus de uma extensão ou de uma flexão. Tudo isso ocorre realmente, existe uma certa particularidade de cada vértebra para alguns movimentos, seja ele de flexão lateral, seja ele de rotação, seja ele de extensão. Então aqui, por exemplo, na questão como pensamos dos ligamentos da própria
biomecânica da coluna vertebral, né? Pensamos nos ligamentos interespinhais, que ficam naturalmente, como o nome sugere, vai ficar entre as espinhas, os ligamentos amarelos, os ligamentos intertransversários, o supraespinhal, longitudinal anterior, ou seja, esse ligamento aqui, ó, longitudinal anterior, o próprio ligamento longitudinal posterior. Temos aqui alguns forames intervertebrais da coluna. Temos o ligamento supraespinhal, que fica aqui próximo realmente ao processo espinhoso. Até vocês podem associar realmente ao ligamento supraespinhal. Então ele fica realmente à margem do processo espinhoso da vértebra, como se fosse a espinha que nós tocamos aqui na região lombar, que nós tocamos na região cervical, que como se fosse a nossa espinha, que é mais proeminente, a própria C7. Né? C7 que nós apalpamos aqui, ela é mais proeminente, e aqui nós temos esse ligamento supraespinhal. Aqui, entre um processo espinhoso e o outro, temos já um ligamento infraespinhal, o próprio ligamento amarelo, que fica nessa região aqui, certo, da própria coluna, alguns processos espinhosos, como citamos, alguns processos transversos, que ele vem realmente transversalmente, né, a própria coluna, os processos articulares superiores e algumas cápsulas articulares que acontecem aqui, que estão aqui no caso parcialmente abertas para maior visualização. O processo articular aqui inferior e outras particularidades aqui da própria ligamentos e vértebras, pensando aí na própria região lombar. Tá? E pensamos aquilo que eu citei para vocês, que é realmente o grau de movimentos que a coluna vertebral tem, né? A biomecânica da coluna vertebral e seus movimentos particulares, isso pensando em graus, tanto na questão de flexão e extensão, como é o caso nessa primeira imagem, quanto é o caso de uma lateralização, a flexão lateral aqui nessa segunda imagem, ou mesmo uma rotação. E aqui, a partir disso, nós podemos fazer essa correlação com os próprios exercícios. Em que momento eu posso realmente colocar o meu sujeito a fazer um exercício abdominal se ele tem uma certa limitação na região lombar? E se esse exercício realmente, na questão de rotação, por exemplo, né, vai ter a própria vértebra lombar, ela não foi construída para fazer rotação. Observe que o grau de rotação dela, a não ser aqui entre L5 e S1, que eu tenho realmente um grau de rotação cerca aqui de uns 3 graus, 5 graus no máximo, o grau de rotação entre L5 e S1. Quem tem um grau de liberdade grande para realmente fazer essa rotação é a articulação occipito-atoidiana, ou seja, volta aqui, ou seja, a região entre C1 e C2. Então, C1 e C2, eu chego a ter 47 graus de liberdade de movimento para ambos os lados, ou seja, a minha cabeça, Deus fez para ser rodada, né? A lombar, Deus não construiu para rodar. E aí nós fazemos essa analogia com o próprio exercício. Quando tínhamos antigamente o famoso twist, né? Movimento que eu ficava no próprio disquinho parado e fazia movimento, rodava para um lado, rodava para o outro, né? Aí vinha o pessoal do remo e colocava uma barra nas costas e fazia o movimento aqui, ó. Né, com 5 cada lado, numa barra de 10 quilos, ou 10 cada lado, e fazia esse movimento de rotação, justamente para trabalhar o músculo oblíquo do abdômen. Mas a questão pode ser bom para o músculo oblíquo, mas é ruim para as vértebras lombares. E observamos nessa imagem, desse grande autor chamado Frankel e Nordin, aqui, ó, nesse ano aqui, de 2003, e até fica a dica, né, desse grande livro, a qual foi inspirado esses slides, Frankel e Nordin, Princípios de Biomecânica Básica. Tá? Esse autor, Margareta Frankel e Nordin, são grandes autores aí para realmente vocês terem na questão, quando pensamos em biomecânica. Então, a relação da rotação lombar é um grande exemplo para verificar realmente esses limites que a coluna tem. Assim, por exemplo, com a questão de flexão e extensão, já a coluna lombar ela tem uma grande liberdade para fazer extensão e flexão. Observamos ali nos slides que ela chega ali a 20 graus na questão de rotação, na questão de flexão e extensão. Então tem uma grande liberdade. Assim também a relação entre
C1 e C2. E também C5 e C6 aqui, ó. Tem uma grande relação de flexão lateral. Porém, observe realmente esse dado aqui, ó. Quando pensamos em flexão lateral, né, flexão e extensão quando colocamos a cabeça para frente e para trás. Flexão lateral quando colocamos a cabeça para o lado. Então, quando pensamos aqui na vértebra entre C1 e C2, não é ela que faz a flexão lateral. A principal vértebra que faz a flexão lateral é C4 e C5, e C5 e C6 ali. Então, essa região, C4, C5, C5, C6, são as principais vértebras responsáveis pela flexão lateral aqui do pescoço. E aí nós vamos realmente fazer novamente essa relação com os movimentos, com os educativos, com os exercícios. Tanto que nós fizermos na academia, né, que estamos lá, lembrando que nós temos que comprar aquilo que nós vendemos, quanto pensando também na prescrição do treinamento, na prescrição do exercício. Então, ter essa relação das particularidades das vértebras, né, e não muitas vezes se deixar seduzir pelo aquilo que o aluno sente. Só, mas eu sinto que pega. Né? Eu gosto de fazer esse exercício. Olha, eu entendo que você goste, né? Eu entendo que você se sente bem, que você sinta bem o seu abdômen. Mas pensando na sua coluna lombar, realmente o grau que ela tem de rotação ali é muito baixa. Então, de repente, eu não indico que quando você for fazer uma flexão lateral num banco que você fica inclinado na academia, que é comum, você pega a orelha e faz isso aqui, né? Indico, de repente, que nesse movimento você não faça. Talvez você trabalhe bem no seu abdômen, mas é ruim para a sua coluna. Ela não tem essa liberdade de rotação. Observamos nessa imagem que a capacidade de rotação dela chega ali a 3 graus, 5 graus em média. É muito baixo. Tudo jóia? Maravilhas. Estamos aqui um pouquinho falando sobre biomecânica aí da coluna vertebral. Tá? Sinta-se em casa. Tudo jóia? Beleza? E então, entendamos aí, e aí também serve para você está tendo essa matéria de biomecânica aplicada ao esporte, também serve um pouco para você. Para eles, entra como aspectos biológicos quando falamos aí em coluna vertebral, beleza? Muito bem. Pensamos então em algumas posturas adotadas então e a própria sobrecarga na própria coluna. Então observamos aqui que temos cargas, né, semelhantes, né, 20 quilos, 200 newtons, certo? Onde esse sujeito aqui está carregando. Porém, conforme a distância, né, do centro de massa que esse sujeito realmente distancia os seus 200 newtons, o grau, né, de newtons por metro calculado, o grau de torque no eixo aqui articular, ele aumenta. Então, se eu tenho uma carga a ser transportada, seja ela um ambiente prático da musculação, se eu vou tirar a carga do lugar e tenho uma postura, né, mais adequada, eu vou manter uma cerca de 151 newtons por metro, né, nessa carga aqui de 200 newtons, ou seja, 20 quilos. Agora, se eu pego a carga do chão, né, um exemplo tirando aqui a barra de um exercício chamado stiff, né, ou um levantamento terra, que são exercícios muito clássicos no ambiente da musculação. Eu tenho já 192,5 newtons por metro, com a mesma carga. Porém, dependendo da distância que eu deixo essa carga do meu centro do corpo, realmente eu aumento o torque no meu eixo articular aqui, no caso da coluna. Tá? Então, é algo para termos bastante atenção realmente nessa imagem, também aqui de Nord e Frankel em 2001, que traz realmente essa imagem realmente de uma carga, né, e o quanto que essa carga gera de torque realmente para o meu centro de gravidade, 450 newtons, né, e aqui realmente parado, segurando a carga, nessa imagem, eu tenho 69 newtons por metro. Logo aqui, aumentando a distância, quando eu pego a carga, observe que eu inclino para colocar essa carga de 200 newtons no chão, eu tenho 192,5, né, semelhante a essa imagem aqui. Então, aqui, né, me diz que eu estou descendo, aqui me diz que uma tendência já numa subida em relação a essa imagem aqui. Logo que eu deixo a postura, ou seja, eu inclino, mas respeitando as lordoses lombares, eu respeito a cifose torácica, aqui a própria lordose cervical, eu respeito as curvaturas da coluna, eu tenho maior distribuição de uma maior inteligência mesmo, uma distribuição de carga proporcional à minha coluna, ou seja, eu diminuo a carga que chega realmente nela, cerca de 151 newtons por metro.
Logo, quando eu tenho realmente uma carga que eu pego essa carga e desloco essa carga à frente, eu tenho já realmente um torque exacerbado, em torno de 212,5 newtons por metro, beleza? Bem, esse aqui foi um estudo feito pelo Wilk e Nakeson, tanto em 99 quanto em 76, que é um instrumento para avaliar realmente a pressão do disco. Então foi colocado, né, aqui na coluna do sujeito para verificar o quanto que o disco ele sofre com as cargas que geram, ou da vida diária, ou realmente do treinamento. Que essa é uma das formas mais precisas que nós temos para verificar realmente como que o disco, né, ele sofre com a carga em si. Colocando realmente uma agulha no disco, né, que é super agradável, né, você ser testado dessa forma, colocado uma agulha no disco aqui e verificado realmente qual é o tipo de carga que vai chegar nessa região. Tá? Então existem instrumentos com métodos aí quantitativos para avaliar realmente estas questões. E aqui temos mais um estudo do Chaffin, né, e outros autores em 99, que também vem avaliar realmente o grau a distância que eu tenho realmente da minha carga, do meu centro do corpo, e o grau realmente em newtons que essa carga possa gerar para a minha coluna. Né? Então, quando eu trago uma carga próxima de mim, transportando essa carga, por exemplo, né, eu tenho X aqui nesse gráfico. Né? Pensamos aqui que eu tenho um eixo X, quando pensamos uma variável independente, aqui nesse histograma, é que eu tenho um eixo Y, que é uma variável dependente. Tá? Então, sempre pensamos que numa imagem como essa, uma variável dependente, uma variável Y, aqui, é uma variável que avalia as intensidades. E aqui, uma variável independente, que é o eixo X, eu verifico realmente os vários momentos que aconteceram realmente os estudos, e assim realmente uma curva crescente aqui em relação aos newtons que ocorreram nos meus sujeitos. Tá? Observamos aqui realmente essa carga mais distante, ocorreu um torque maior, realmente porque eu afastei a distância. Né? E assim eu posso ter realmente exemplos clássicos quando eu faço uma elevação de braço lateral numa sala de musculação, por exemplo. Quando eu faço um movimento de elevação lateral com o braço a 90 graus, né, eu tenho um torque X que chega no meu eixo articular. Quando eu afasto essa carga, né, do meu centro do corpo, naturalmente com a mesma carga, 2 kg, 20 newtons, né, essa carga acaba ficando muito maior, né, porque simplesmente eu afastei o cotovelo. E assim vocês vão verificar realmente em outros exercícios, quando eu faço uma cadeira extensora, que eu coloco a carga mais no meio da minha canela. Eu tenho um torque X que chega, né, no meu joelho. Quando eu afasto realmente o braço de alavanca, eu aumento, eu tenho uma carga Y que vem a chegar realmente no meu joelho aqui então. E aqui essa outra imagem também mostra, realmente, em situações de vida diária, o grau de compressão realmente do meu disco intervertebral. Então observe realmente que deitado eu tenho uma compressão X aqui em quilogramas na minha coluna. Quando eu fico em pé eu tenho uma outra pressão. Quando eu sento, observe que sentado eu tenho mais pressão no disco do que em pé. E aqui vocês podem também fazer uma relação com o exercício. Será que é mais interessante eu prescrever o meu exercício para um aluno que às vezes que é sedentário, que é iniciante, ou que tem problemas lombares, sentado ou em pé? Sendo que em pé, segundo esse estudo, eu tenho menor compressão no disco do que sentado. Sentado eu tenho mais. E quando eu pego essa carga e inclino, tem mais ainda. Ou quando eu estou realmente com uma sala de escritório com um tronco inclinado, esse pico aumenta drasticamente com esse mesmo peso aqui segurando. Tá? Ou quando eu estou realmente sentado com um tronco inclinado à frente. Então observamos nessa imagem realmente os graus de carga que a coluna recebe, né, em relação deitado, em pé, o tronco inclinado, com uma carga X inclinada, sentado inclinado e com a mesma carga aqui do em pé inclinado, que teve um pico muito maior. Essa outra imagem também de Nakeson mostra também em situações de vida diária as situações que a minha coluna recebe de carga, tanto sentado, encostado, deitado. E aqui é muito interessante observarmos
quando quem vai para a escola, né, verifica que as crianças, quando elas sentam e inclinam o tronco para trás, é uma situação às vezes até inteligente, porque elas querem buscar um ponto mais confortável para a coluna. E muitas vezes aquele dito popular, né, do senso comum, sentado 90 graus, ou quando observamos em situações de ginástica laboral, né, todos sentados a 90 graus, parece conceito grego, né, tudo a 90 graus. Então observamos que uma criança, quando ela está na escola, ela encosta, coloca o quadril para frente e o tronco para trás, e o professor ainda briga, senta direita aí, moleque, né, se ajeita na cadeira. Na verdade, foi uma estratégia que ele achou para poder ficar mais confortável realmente naquela cadeira e conseguir suportar, né, a sua coluna durante aquelas 3 horas, durante aquelas 4 horas. E assim, em clássico, nós pegamos a cadeira do chefe. Como é a cadeira do chefe? Né, que fica muito tempo sentado. É assim. A cadeira do chefe, ela é inclinada, ela tem uma poltrona, ela tem uma certa ponto mais convexo aqui na região lombar para abarcar a concavidade lombar. Então ela vai respeitando as curvaturas aqui da coluna, né? Quando pegamos cadeira de escola primária, é de madeira, né? Feita realmente de cambará aquilo. Então são situações que as crianças, diante daquela dureza que muitas vezes é a cadeira de escola, elas buscam pontos mais confortáveis para poderem sentar. Então esse estudo aqui em Nixon também buscou realmente o grau de estresse que a coluna recebe com cargas específicas aqui. Aqui esse outro estudo mostra então realmente algumas imagens, né, nesse momento aqui com a anteroversão da pélvica, quando eu apoio a pelve, há uma tendência a uma retroversão, aqui a seta indicando o vetor de força. Quando estamos em pé, não há uma tendência a uma anteroversão, as lordoses são realmente mais respeitadas, sentado já fica mais difícil para essa coluna vertebral. Né? Observamos então essa própria imagem aqui, então. Observamos aqui nessa imagem, né, os movimentos que o disco recebe. O grau de esmagamento, tanto aqui do ligamento longitudinal aqui posterior, que vai segurar, quanto no anterior, as protusões dessa hérnia de disco. Isso é uma animação em 3D, que mostra também a hérnia de disco aqui já, realmente pensando os nervos que vão aqui no caso da região lombar, pensar nossas pernas, nossos pés. Aqui com as condições até mesmo de degeneração, de laceração, de pinçamento, aqui já cometendo a raiz nervosa. Então nesse momento observamos uma frequência, um ponto de degeneração nessa perna. Aqui há próprio desgaste, alguns movimentos aqui. É muito comum acontecer aqui a espondilólise, que é uma pequena fissura realmente acontece na coluna, e quando há essa fissura, um escorregamento, acaba acontecendo a espondilolistese, tá? Que ocorreu realmente o escorregamento anterior da própria vértebra em si. Aqui nessa imagem observamos também realmente o grau de carga. Por exemplo, eu tenho aqui um sujeito com uma carga, né, um exemplo de 50 kg, para fazer o movimento como se fosse aqui o stiff. Né, inclinar o tronco, e verificamos aqui a própria compressão discal num exercício físico. Trazemos agora essa questão para a nossa realidade, né, para as situações da prática, nossa vida profissional. Quando eu pego uma barra como stiff, né, e não respeito as lordoses, lombares aqui, tudo aquilo que vocês falam para os alunos, que às vezes na prática nós não fazemos realmente, né, às vezes pelo apelo à carga. Então observe realmente aqui o grau de compressão e como o núcleo pulposo aqui ele tende a ser expulso para trás com as cargas que vão vindo. Realmente uma carga aqui sendo maior na frente e essa convexidade acentuada, eu tenho uma carga de 630 kg que chega na minha coluna. Quando eu respeito aqui a lordose com a mesma carga, eu tenho uma homogeneidade da pressão interdiscal, ou seja, o núcleo pulposo fica mergulhado no centro aqui da coluna, nas cargas que vêm tanto de baixo para cima quanto de cima para baixo. Com a mesma carga, a compressão acaba diminuindo 380 quilos. Tá? Então, muitas vezes, aquela carga que nós ministramos para os nossos alunos, quando vamos para estágio, quando estamos na vida profissional, né, muitas vezes não é a carga que tem que ser diminuída,
mas muitas vezes o jeito, né, a forma como que o sujeito deve fazer o gesto. Ou seja, eu devo corrigir, ou tentar corrigir esse meu sujeito. Olha, Vinícius, tentar de repente, Vinícius, no seu stiff, fazer uma lordose lombar. Você tenta uma, duas vezes, tenta de várias formas, não conseguiu, depende de várias aulas, o que ele eficaz naquela postura, tira. Dá outros educativos para que ele melhore esse aspecto. E quem sabe um dia você volte a realmente tentar esse exercício, né, Vinícius? Que é muito comum que nós homens, eu, né, pela minha prática profissional, muitas vezes é muito mais fácil colocar a Júlia para fazer stiff, né, ou Indianara, ou a Ednete, para fazer esse movimento, porque você já tem uma certa anteroversão pélvica, você já tem uma certa curvatura lombar, do que de repente colocar o Marcos para fazer esse movimento. Com certeza vai ter dificuldade em manter aqui as escápulas unidas, né? Manter aqui a lordose acentuada. E já vai se sentir desconfortável dizendo que esse exercício de mulher, né? Tem um fator de gênero aí do exercício. Eu só não vou fazer exercício, Y. Você gosta de mulher? Na academia lá e vamos fazer a hiperextensão lombar. E no chão. É um educativo para chegar até esse ponto. É um dos tantos educativos, né? Se é melhor ou pior, aí cabe a vocês decidirem se vão ou não colocar naquela situação para o aluno de vocês. Então quebramos até essa questão de exercícios, anjos e demônios, né? Até que ponto vale a pena, até que ponto não vale a pena. Como discutimos anteriormente, antes de Janara chegar, tem alguns exercícios que foram meio que abolidos da atividade física, que é o caso do twist, reforçando, né? Em geral, aquele exercício que você ou ficava no disquinho, girando o quadril para um lado, ou com uma barra nas costas, né? Rodando o tronco. Então, algumas imagens que mostramos anteriormente, depois será compartilhado com você, mostram que o grau de liberdade que a coluna lombar, se ali L5 e S1 tem, chega a 3 graus, 5 graus, é pouco. Em relação ao pescoço, por exemplo, chega a 40 graus, 50 graus de liberdade mecânica articular. E eu sempre gosto, muitas vezes, né, de mostrar para os alunos o goniômetro em si, que é uma régua, né, articulada, que serve realmente para mostrar o grau de liberdade articular de cada segmento, né? Que é um goniômetro, que pode ser uma régua de plástico, pode ser realmente uma régua pequena para verificar pequenas articulações como dedos, como a mão em si. Tá? Eu também gosto muito de mostrar para os meus alunos, né? Realmente quando eles perguntam, professor, afinal de contas, qual é o músculo que trabalha quando eu faço realmente o exercício da extensão da coxa? Para que serve esse movimento, professor? Eu sempre gosto de deixar comigo no bolso, né, um mapinha de anatomia, para que, Júlia, esse exercício, vamos ver. Júlia, observamos então nesse slide, já faço uma brincadeira já. Né? Observamos nesse slide, Júlia, que o principal músculo que atua quando você faz uma cadeira extensora é o músculo chamado reto femoral, que faz parte do quadríceps. Quadríceps é músculo de 4 cabeças. Então, todo músculo que tem um final seps significa cabeça. Então, um bíceps é um músculo de 2 cabeças. Um tríceps é um músculo de 3 cabeças. Assim como um quadríceps é um músculo de 4 cabeças. E assim você vai aprendendo, você como acadêmica, né, de educação física, bacharelado ou licenciatura, ou mesmo com aluno na escola, vai aprendendo, ensinando. Porque quando nós compartilhamos os conhecimentos, quem mais aprende somos nós. Isso eu vou reforçar para vocês sempre. Quando vocês leem um texto, a capacidade de absorção de um texto, quando vocês leem, 10%, 20% no máximo. Quando vocês assistem um vídeo, assistem uma aula, né, seja ela gravada, em vídeo, com as mídias de tecnologia, né, da informática, ou presencialmente, 30%, 40%. Quando vocês pegam todo esse conteúdo, ressignificam e compartilham isso, 70%, 80%. Deixei de praticar, deixei de ensinar, volta. É como se o mato fosse fechado. Quando vocês exploram um novo conhecimento, é um ambiente na mata que é aberto. Vocês vão abrindo, e quanto mais vocês passarem por aquele conhecimento, mais vocês vão explorar realmente aquele conteúdo, mais vocês vão entender. Deixou de aplicar, deixou de visualizar aqueles conteúdos, novamente o mato se fecha. Aí você, puxa, como é que era esse texto mesmo, falando sobre coluna vertebral, aqui o disco, o núcleo pulposo, puxa, isso aqui está meio diferente para mim, eu tenho que dar uma revisada. É igual quando vocês tiram férias do trabalho. Quando vocês voltam, puxa, aquele sistema operacional, né, aquelas metodologias, aquele momento, pô, é tudo muito lento, né, até você engrenar, 15 dias, né, às vezes demora para engrenar. E assim a mesma coisa com os conteúdos.
Então, sugiro sempre que vocês visualizem certos conteúdos que forem compartilhados aí com vocês, beleza? Muito bem, e aqui exercícios abdominais. Afinal de contas, apelo estético, né? Os alunos nos perguntam, professor, qual é o melhor exercício que eu faço para queimar essa gordurinha daqui do abdômen, né? Qual o melhor exercício que eu faço? Aí você pensa, né, todas as aulas de bioquímica que vocês tiveram, vocês pensam, né, em todos os momentos que vocês aprenderam que, puxa, quem faz realmente a lipólise, né, que é o grau de distribuição de gordura na corrente sanguínea, é a adrenalina. Né? Porém, a capacidade que esse músculo vai ter de queimar aqui é muito baixa em relação à capacidade que esse sujeito, né, por mais musculoso que ele seja, a capacidade de ingerir alimentos é muito alta. Então, muitas vezes é um cabo de guerra que muitas vezes não consegue vencer, né? Em relação à nutrição e em relação ao exercício. A capacidade que nós temos de ingerir comida é muito maior do que a capacidade que o exercício tem de queimar energia. Se eu colocar esse sujeito aqui, ó, né, para correr na esteira, a capacidade que ele vai ter de gastar energia baixa. 500 calorias, 600 calorias. Isso transformado em gordura, né, através de um ergospirômetro, que é um aparelho que se coloca aqui para verificar respiração a respiração, o produto da queima da energia, que é medida pelo valor da respiração, né, transformar isso em gordura, dá 2 fatias daquele queijo fachofama. Muito pouco. Pouquíssimo, pela capacidade que nós temos de comer. Então, a questão do apelo estético aí fica a provocação para vocês. Até que ponto, realmente, o exercício abdominal ele pode ter esse apelo estético ou um apelo funcional? Ou, muitas vezes, né, o exercício abdominal eles podem ser prejudiciais à própria coluna vertebral. Observamos que quanto maior a instabilidade, maior o grau, quanto maior o grau de recrutamento muscular, maior o grau de instabilidade que eu gero na coluna. E aí a pergunta que fica na provocação: quais exercícios abdominais mais adequados? Que exercício eu devo passar para o meu cliente, meu paciente, meu aluno? Aí somente vocês vão poder responder. Lembrando que não existe receita de bolo. Seria muito fácil, né? A Juliana questiona, a pessoa não tem um livro só que fale tudo, uma Barça, fale tudo, né? Seria muito fácil. Como a educação física é uma ciência que está sempre se renovando, né? E por isso existem artigos científicos que todos os dias estão sendo publicados. Então, o que se falava em 2010, em 2020 já se fala ao contrário, né? Mas baseado em ciência, baseado realmente em artigos científicos. E aí, realmente, exercícios abdominais, né? Função estabilizadora dessa jovem moça. Exercícios abdominais são altamente desestabilizadores, tudo jóia? Beleza? Bom, Aline. Então, esses abdominais são altamente desestabilizadores, causam um grau muito grande de instabilidade na coluna vertebral. E muitas vezes eu tenho um aluno que já está com uma dor crônica na lombar. E será que é o momento de eu, de repente, passar para esse meu sujeito esses exercícios agora ou não? Por mais que ele peça, eles vão chegar para você e falar, professor, e agora? Posso fazer abdominal? Ou vou fazer uma aula de abdômen? Posso fazer aulinha de abdômen agora? Daqui a pouco pode ser uma aula de GAP. Tá, professor, só que tem 2 tipos, né? Tem um que só quer para secar a gordura e tem um que quer definir, né? Uhum. Então, E daí? Aí para secar a gordura, é tipo cardio, correr, exercícios mais aeróbicos. Para definir a musculação. Sim, e aí vamos discutir isso mais futuramente também, a questão o que é a definição, né? O que é o exercício cardio, como isso se comporta. O que é a definição, né? Como que essa jovem moça ela consegue esse grau de definição aqui, né? Ou como esse jovem rapaz aqui ele consegue esse grau de definição? Diria, dieta. Tá? A capacidade que esse sujeito tem de queimar, de ter o abdominal assim, ou essa moça de ter esse abdominal no abdominal é muito baixa. Assim, por exemplo, quando nós emagrecemos, nós perdemos bochecha, pescoço, perdemos a bochecha. Eu diria para vocês, que exercícios vocês fizeram com bochecha? Nenhum. Porque o emagrecimento ele é sistêmico. E vocês emagrecem, perdem gordura, perdem carboidrato, perdem proteína também. Existe um mix de macronutrientes que vocês perdem ao longo do emagrecimento. Tá? E aqui nesse estudo, né, de McGill, em 97, ele vem a citar alguns exercícios abdominais. Tá? Tanto aqui a flexão abdominal,
com o joelho flexionado, apenas trazendo as pernas, o hang aqui, ó, onde eu fico pendurado, elevando as pernas, ou flexionando as pernas aqui, né, o BTNHANG, tá? Ou outros aqui, a prancha lateral, esse daqui com a perna flexionada ou a perna esticada, e aqui vários exercícios abdominais. Então esse McGill estudou. Ele verificou realmente o grau de atividade eletromiográfica em milivolts aqui, né, no abdominal. E observamos do menos, vou pegar aqui o menos e o mais para ficar simples a nossa didática. Aqui pegamos esse BNTLRS. Que esse é esse? O BN, esse daqui, ó, que o menos irrita o abdômen. Por que existe hoje aula de abdominal? Porque eu consigo pegar um exercício de baixa intensidade e aplicar durante longa duração, durante meia hora de abdominal. Por isso que eu consigo, realmente. Agora eu vou pegar um hang, esse daqui. Já viram uma aula de abdominal só com esse exercício aqui? Não tem como. Porque o grau de atividade eletromiográfica é altíssimo. Tá? Aqui outras situações também, outros exercícios. Realmente o grau de atividade mioelétrica. Tá? Assim, então, observamos que se eu quero irritar muito o meu abdômen, eu dou o hang. Se eu quero irritar um pouco o meu abdômen, eu dou esse daqui, o BNTLRS. Tá? E pensamos então aqui a questão da compressão, né, entre L5 e S1. Qual foi o que mais gerou compressão em L5 e S1? Então observamos aqui, ó, aqui nessa imagem, que o que menos gerou compressão foi esse BNTLRS. Aquele que irrita pouco foi o que menos teve compressão em newtons do meu disco intervertebral, entre L5 e S1. E o que mais teve compressão foi esse aqui, ó, STLRSP. Que seria esse daqui, ó, que mais teve compressão da coluna. E aí vocês vão estudar realmente em medidas de avaliação, quando você vê nessa matéria, essa aula de campo, que existe um teste abdominal que é assim, que é o exercício que mais tem estresse entre L5 e S1. Então, às vezes, vocês vão, de repente, ter um aluno de vocês, 10ª semana de treinamento, aplicar um teste abdominal. Muitas vezes você machuca o sujeito no teste. Então, é algo realmente para ser provocado e ficar esse questionamento aí, então, tá? Aqui, também outros exercícios que geram compressão, aqui menos, né, como boa noite, tudo jóia? E outros que geram mais aqui realmente entre L5 e S1. Tá? Aqui pensamos então na dinâmica da própria coluna vertebral. Tudo jóia? Beleza? E pensamos em alguns exercícios, tanto exercícios de baixa atividade eletromiográfica, assim como o coração tem um instrumento para avaliar o seu batimento cardíaco, que é o eletrocardiógrafo, né? Assim como o cérebro tem os seus instrumentos para avaliar realmente os componentes, né, cerebrais, que é o eletroencefalograma, o músculo também tem estratégias para avaliar a sua atividade muscular. Então pensamos aqui, ó, exercícios que exigem pouca instabilidade ativam menos os músculos abdominais. E exercícios que exigem grande instabilidade recrutam mais os músculos. Professor, agora o professor Nilson me deixou confuso. Afinal de contas, qual o exercício que eu prescrevo para o meu aluno? Somente vocês podem decidir isso. São vocês que vão ter o aluno de vocês em suas mãos, que vocês sabem realmente o grau de nutrição desse sujeito. Por mais que vocês não sejam nutricionistas, mas eu tenho que saber o que a Júlia come. Né? Para em cima do que ela comeu, eu poder prescrever ou não um exercício para ela. Eu tenho que saber como é que a Júlia dorme. Porque em cima do ciclo circadiano da Júlia, eu posso prescrever ou não um exercício abdominal. Eu tenho que saber a dor muscular de início tardio da Júlia. Para prescrever realmente o movimento, fazer essa boa relação custo-benefício. Então a proposta principal dessa aula é essa.
dar a vocês um arcabouço grande, um repertório grande, tanto que vimos na última aula, quando falamos algumas questões específicas de curvaturas da coluna vertebral, quando que estamos falando hoje a respeito de alguns exercícios abdominais, para vocês terem essa boa relação aí custo-benefício. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até um próximo momento. Beleza?